Bom dia, alunos do oitavo ano. Bom dia, professores. Bom dia, pais. Nós vamos começar mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra, que vai fazer esse trabalho com vocês hoje. Nós vamos continuar a ideia de sequências recursivas e não recursivas, que o professor Jonas trabalhou com vocês ontem, fez toda a introdução do que são e as diferenças entre essas sequências. Para fazer interação com vocês hoje, não só no chat, mas também na aula comigo, nós temos o professor Osmar. Bom dia, professor Osmar. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos, alunos do oitavo ano, todos que nos assistem de maneira geral, professores. Muito obrigado pela participação de todos, por estarem aqui com a gente e participar junto, né, dessa aula. Participem, mandem as suas perguntas, os seus comentários aqui no chat. E só aproveitando, Alessandra, né, como a gente falou anteriormente, pessoal, quando vocês mandarem as perguntas ou os comentários no chat, coloca o lugar de onde você está se comunicando, está falando com a gente, e o nome da escola para a gente ler e incentivar o pessoal a participar também, né, Alessandra? É verdade, até porque nós temos várias Anas, várias Marias, vários Joãos, várias Nicoles e vários Nicolas, não é verdade? Então, a gente, pelo menos, vocês falando de onde vocês são e a gente conseguindo informar isso, vocês se identificarão na participação no nosso chat. Osmar, você sabe que hoje, na aula de sequências recursivas e não recursivas, nós vamos usar um recurso, né? Nós vamos usar o fluxograma. Você já ouviu falar de fluxograma? Ô, Alessandra, já ouvi falar de fluxograma, sim. Né? O fluxograma é uma daquelas representações matemáticas que servem para facilitar a vida da gente, né? Na verdade, a gente utiliza a ideia do fluxograma para poder entender até e representar algumas etapas, alguns processos, agora, no dia de hoje, para determinar os elementos das sequências recursivas e não recursivas. Então, primeiro nós vamos ver qual o significado de fluxograma. Fluxograma, então, é um tipo de diagrama gráfico, então ele é uma representação, que tem como função apresentar as etapas de um processo de forma resumida. Para construí-lo, são necessárias algumas figuras geométricas com as suas respectivas funções. E aí nós vamos ver, então, um pouco dessas figuras. Só que eu esqueci de dar uma informação, Osmar. Qual foi? Eu esqueci de avisar os professores que a habilidade é EF 08MA10. Essa é a segunda parte das nossas aulas sobre sequências recursivas e não recursivas e essa habilidade. Bom, nós vamos ver então os elementos ou quais são as figuras utilizadas para montar um fluxograma e qual é a função de cada figura nesse processo. Mas antes da gente ver isso, Osmar, você sabe em quais situações do nosso dia a dia ou existe algum momento em que a gente utiliza ou pode utilizar o fluxograma? É bastante comum, né, Alessandra? Talvez não seja algo tão visível para a gente, mas de maneira geral a gente consegue utilizar os fluxogramas, né? Normalmente quando você vai estabelecer processos para entender como eles funcionam, né? Esses processos, essas etapas que devem ser bem definidas, concorda? Isso é verdade. E além disso, galera que gosta de tecnologia, que lá no futuro pretende fazer algum curso voltado à tecnologia, à área de programação. Fluxograma é muito utilizado. Também os algoritmos que vocês verão em aulas futuras, mas fazendo essa relação, nós trabalharemos a questão matemática, mas na área de programação, o fluxograma ele também é muito utilizado. Então, aproveitem essa fase até para pensar um pouquinho no futuro de vocês. Vamos entender, então, qual é o papel e quais são as figuras geométricas utilizadas para a elaboração de um fluxograma. Então, vocês verão que num fluxograma, um dos elementos é o retângulo de cantos arredondados. Prestem atenção nisso, tá? Então, estamos falando dos retângulos com cantos arredondados. Eles representam os pontos iniciais e finais, ou seja, neles estão os termos ou as palavras início e as palavras fim. Mas essas palavras, elas não vão fora do retângulo. Elas devem ser inseridas dentro
do retângulo. Além disso, vocês estão vendo também a seta. Osmar, para que serve a seta no nosso fluxograma? Então, Alessandro, vamos retomar um pouquinho. Então, todo fluxograma só obrigatoriamente começa com um retângulo, é isso? Com retângulo, com formas, as bordas, né, os cantos arredondados, que é a ideia do início. Então, não é um retângulo qualquer. Isso, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá, e também se encerra, vamos deixar bem claro para o pessoal, com o retângulo da mesma forma, é isso? Correto, só que daí agora com a palavra fim. Beleza. Então, a seta para a gente, será que ela indicaria o sentido das sequências ou das etapas, Alessandra? Será que é isso? Exatamente. Então, a seta, ela vem o quê? Ela vai interligando essas figuras geométricas, as quais cada uma vocês verão que teremos outras que elas têm a sua função específica, dando o sentido que o nosso fluxograma vai seguir. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso quando a gente chegar no exemplo, tá bom? Vai ficar bem mais tranquilo essa compreensão, na verdade. Bom, nós também temos o losango. Para que serve o losango? Ele é uma decisão, ou seja, ele é a nossa ação. Então, qual é a direção? E ele vai colocar ali uma questão para a gente que nós vamos ter que decidir qual é a direção que o fluxograma vai poder seguir. Ou seja, ele não tem necessariamente uma saída única, que a gente diz, né? Uma sequência, um direcionamento único. Ele pode ter mais de um, dependendo do que eu vou fazer. Será que ficou claro isso, Osmar? Eu acho que ficou, Alessandro. Acho que a gente pode resumir a questão do losango aí em basicamente duas palavras: a decisão e a direção. Exatamente, que está relacionado à nossa ação. Fora isso, nós temos também o retângulo, que ele indica a função do processo, né? Ele também tem uma relação com a ação, ele é muito usado no fluxograma, e observem que esse é o retângulo que nós conhecemos normalmente, ele não é o que tem os cantos arredondados. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, a gente começa e termina com os retângulos com canto arredondado, correto? E os que não têm o canto arredondado, a gente também utiliza nesse processo, né, nessas etapas da construção do fluxograma, com o objetivo, como vocês... Vou até pedir para voltar a tela de novo para vocês perceberem isso, com o objetivo de indicar qual é as funções ou o que está sendo feito. Então, vou até tirar a ideia da ação do losango. Eu vou deixar a ação só no retângulo, tá bom? E vamos associar o losango apenas à decisão. Vai ficar mais fácil agora para vocês entenderem no nosso exemplo essa ideia. Lembra que, quando a gente estava construindo as sequências, a recursiva e a não recursiva, a gente precisava, primeiro, identificar se ela é recursiva ou não, né? Então, utilizando esse exemplo, eu tenho a sequência 14, 17, 20. O que eu vou ter? E lembrando, todo fluxograma ele tem um título, que no nosso caso, o título do nosso fluxograma é fluxograma para definir os termos de uma sequência. Eu já estava esquecendo dessa informação, hein, Osmar? E ela é muito importante para que a pessoa que vai ler o nosso fluxograma, ela saiba do que nós estamos falando, não é verdade? É verdade, Alessandra. A questão do título ela é fundamental, porque ela é o pontapé, a entrada inicial para você saber o que vai acontecer a partir dali. Né? Então, o indivíduo, a pessoa que lê o título, ele já sabe do que vai ser tratado o fluxograma. Então, eu concordo, é extremamente importante e necessário. E até para entender quais são as etapas e os processos. Então, observem no exemplo. O primeiro, ele é um retângulo com canto arredondado, indicando o início. E observando lá a nossa sequência, 14, 17 e 20, qual que é a primeira ação que eu tenho que tomar? Definir o primeiro termo da sequência. Está lá indicado. Qual que é o primeiro termo da nossa sequência? 14. Olha a seta indicando, então, qual que é a próxima etapa? Nós vamos somar 3 ao termo anterior. Opa,
Osmar, eu preciso do termo anterior para determinar a minha sequência. Recursiva ou não recursiva? Olha, quando a gente não depende do termo anterior, é a não recursiva, tá? E quando a gente depende do termo anterior, ela é a chamada sequência recursiva. É isso? Então nós estamos falando do fluxograma de uma sequência recursiva nesse caso, É correto? verdade, né? Então, voltando para o nosso exemplo. Então, eu iniciei o meu fluxograma com um retângulo com as bordas arredondadas. Eu defini o primeiro termo da minha sequência, que é o 14. Eu vou somar 3 ao termo anterior, ou seja, 14 mais 3. E qual que é a próxima etapa? Eu vou registrar o resultado, 17. Aí a gente vem para a decisão. Vou calcular o próximo termo? Eu tenho que decidir sim ou não. Como é que eu vou fazer nesse caso? Se eu decidir sim, o que vai acontecer, Osmar? Olha, se eu decidir por sim, eu volto lá ao retângulo e eu vou ter que somar 3 ao termo anterior. E qual que é o termo anterior nesse caso? No caso anterior aí é o 17, é isso? Exatamente, que é o que eu acabei de calcular, correto? Perfeito. Então, eu vou voltar, que é o que a gente chama de looping nesse processo, né? Então, eu vou voltar, vou pegar meu 17, somar 3, próxima etapa, registrar o resultado e, olha lá, vou decidir. Calculo o próximo ou não? Vamos supor que agora eu não quero mais, embora eu tenha feito até o 20, né? Eu fiz mais uma etapa de 100. Vamos supor que agora eu não quero mais, então a minha decisão é não. Se a minha decisão é não, para onde que eu vou nesse momento? Eu vou para o fim, correto? Correto. Ficou fácil de entender essa relação, Osmar? Eu acho que ficou bem clara, Alessandra, a ideia do início, né? A ideia da sequência recorrente, né? Recursiva? Recursiva, perdão, e a ideia do quê? A ideia do começo e voltar, né? Identificar basicamente os processos. É bem interessante, eu acredito que ficou claro, Alessandra. Então, gente, qual que é a ideia? Então, vamos lembrar, correto? Vou observar o início, vou ver para onde que a seta me leva, qual que é a próxima ação e vou decidindo, depois de resolver ou de determinar, resolver, na verdade, né? Algumas ações. Quando eu chego lá na decisão, eu decido o que eu quero fazer. Para tentar ficar mais fácil, vamos tentar fazer uma atividade, tá bom? Vamos lá? Nessa atividade, que vocês vão ver na tela, é um fluxograma, conforme o título, né? Para definir os termos de uma sequência. Então, eu trouxe para vocês, nós trouxemos um fluxograma que representa os procedimentos, né, os processos para determinar os elementos de uma determinada sequência. Então, nós temos o início, a primeira ação, que é definir o primeiro termo como 9. Então, ou seja, primeira coisa, ele já está indicando o primeiro termo. Próxima ação, subtrair 6 ao termo anterior. Para onde que eu vou? Registrar o resultado. Então, observe que a gente não tem só uma forma de montar o fluxograma, a direção, correto? Vou para a minha decisão. Quero outro elemento ou não? Só que qual que é a ideia aqui? Vocês determinarem os 3 primeiros termos da nossa sequência. Osmar, 2 minutinhos ou 3 para eles, hein? Alessandra, eu acho que uns 3 minutinhos, né? Primeiro exercício, o pessoal aqui tá interagindo no chat, tá? Tá um pouquinho, professora, vamos um pouquinho mais devagar, com calma. Então, eu acho que 3 minutos para eles, para esse primeiro exercício aí, acho que é um tempo legal. Tá bom, e lembrando, gente, quem não está conseguindo anotar, tenta fazer um print, tenta fazer uma foto da tela, né? Que isso daí funciona e também vocês conseguem rever a aula depois, mas lógico que eu vou tentar ir mais devagar, tá bom? 3 minutinhos para vocês tentarem fazer a primeira atividade. It is time.
de volta, pessoal, com as respostas e as interações aqui do chat. Alessandra, muita participação do pessoal do 8º ano, muito legal a participação. Alguns comentários, elogios aqui para a produção das nossas aulas, porque trocaram as músicas, né? A trilha sonora, o pessoal está elogiando bastante. Muito legal. Tá ok? Aí aqui a gente tem o Gabriel, da Escola Estadual Edir Paulino Albuquerque, a Yasmin, da Escola Estadual Marioto, lá de São José dos Campos, obrigado pela participação. O Matheus, da Escola Estadual Dom Duarte, pessoal participando. A professora Maria Esther, da Escola Estadual José Roberto Pacheco, obrigado, professora, continua com a gente. Vocês são importantes demais. Vamos aos resultados, Ale? Vamos nessa. Olha lá. O Wendel respondeu 9, 3 e 15. Andressa, o Thiago, o Isaac deram a mesma resposta, 9, 3 e menos 3. A Beatriz, 9, 3 e 3 positivo. O Rian, o Felipe, 9, 3, 6 e por aí vai, tá? Então a grande maioria aqui respondeu 9, 3 e menos 3. Vamos conferir? Então, gente, vamos ver. Primeiro eu vou mostrar a resposta para vocês e depois eu vou montar como que a gente chegou nessa resposta, tudo bem? Então, olha lá. O que acontece? A gente inicia, então, o processo do fluxograma e aí ele já indica para a gente. Definimos primeiro termo como 9. Então, o primeiro termo é 9. Desse primeiro termo, o que nós vamos fazer? Subtrair 6, né? Porque ele pede para subtrair do termo anterior, que é o primeiro. Registramos o resultado. 9 menos 6, 3, que é o segundo termo. Decisão. Calcular o próximo termo? Sim, porque o exercício pediu 3. O que a gente faz? Volta. Vamos subtrair 6 ao termo anterior. Mas agora qual que é o termo anterior? 3. 3 menos 6 é o menos 3. Registramos o resultado. Decisão. Calcular o próximo termo? Não, porque agora a gente já tem os 3 elementos e a gente vai para o fim. Então, como é que vamos observar isso aqui no cálculo? Iniciei, correto? Início. E ele já me avisa. O primeiro termo é igual a 9. Então, eu já sei que na minha sequência, o primeiro termo é 9. Legal. Qual que é a próxima ação? Vou subtrair 6 do termo anterior. Eu só tenho um termo aqui, que é o 9. Então, 9 menos 6, 3. Registrei o segundo termo, não é essa a ideia? Que está pedindo lá no fluxograma? Registrei. Vamos lá para a decisão. Preciso de mais um cálculo? Preciso, porque eu só tenho 1 e 2 elementos na sequência. Eu preciso do meu terceiro. E aí aqui, Osmar, eu acho que é onde pegou para alguns alunos, porque alguns falaram que o terceiro termo tem o 3 negativo e o 3 positivo, não é isso? É verdade. Muitos colocaram o 3 positivo, e uma grande maioria também colocou aí como sendo o valor do 3 negativo. Mas seguindo esse caminho aí, eu acho que a gente consegue definir o próximo valor com convicção, né? Exatamente, porque daí o que acontece, gente? Olha lá, determinei o segundo, correto? A decisão é, tenho que fazer mais um cálculo? Tenho. Então, eu volto para cá. Então, desse segundo termo, que é 3, lembra? Eu tenho que tirar 6. Opa! Eu tenho um número positivo, que é o 3, e dele eu estou tirando 6, ou seja, eu estou tirando um número maior do que aquele que eu tenho. Quando eu tiro um número maior do que aquele que eu tenho, significa que aquela história da ideia de estou devendo, eu tenho R$3, eu quero comprar alguma coisa que custa 6. Tenho dinheiro para comprar? Não. Se eu for ainda tentar negociar, eu vou dar os meus R$3 e ainda vou ficar devendo 3. Então, 3 menos 6, menos 3. E aí vem, então, o próximo passo do nosso fluxograma. Do termo anterior, que é 3, retirei 6 e registro o terceiro elemento, que agora é menos 3. Decisão.
Preciso fazer mais algum cálculo ou não, professor Osmar? Para esse caso aí, não, né, Alessandra? Porque a sequência está fechada. Né? Mas, assim, é até uma dúvida do pessoal. Eles estão perguntando, professora, será que essa sequência pode continuar ou não? Ela pode continuar assim, viu, gente? É que no nosso exercício nós pedimos apenas 3 elementos da sequência, correto? Mas eu poderia pedir 10 elementos da nossa sequência. Se eu pedisse 10 elementos da nossa sequência, eu ia fazer o menos 3, né? Depois de registrado, eu ia voltar lá no nosso looping, né? Depois da decisão, ia tirar 6 dele, registrar o valor, que seria o quarto termo, voltar de novo, tirar mais 6, achar o quinto termo e assim sucessivamente, tá bom? É que no nosso exercício a gente pediu apenas 3 elementos para eles, não é verdade, Osmar? É verdade, o pessoal aqui está, até alguns colocando mais termos, né? Entenderam, compreenderam bem a essência desse fluxograma. Parabéns, pessoal que está participando, está entendendo e até indo além, né, do que foi pedido. Muito legal a participação de todos. E eu espero também ter sanado a dúvida de quem falou que eu estava indo muito rápido. Então, eu acho que agora, será que com essa explicação ajudou, Osmar? Olha, foi a Mariana Marque, tá, É, Mariana? Tá? Mariana, Isso, tá? A professora deu uma... espero que agora tenha facilitado. Ok? Só que daí, agora o que nós vamos fazer, Osmar? Eles receberam numa atividade o fluxograma pronto para determinar os elementos, não é? Agora nós vamos fazer uma outra atividade para ver se vocês entenderam como que funcionam os processos no momento da construção de um fluxograma. Dá uma olhada na atividade 2. Então, o nosso fluxograma para definir termos de uma sequência. Então, foi dada uma sequência, menos 15, menos 10, menos 5, e eu quero saber como que nós poderemos preencher o fluxograma. Por quê? Início, etapa A, etapa B. Da etapa B, eu vou lá para o registro do resultado. Ficou faltando uma setinha ali, mas não tem problema. No registro do resultado, nós vamos para a decisão. Calculo o próximo termo ou não? Se sim, volto para a etapa B. Se não, volto para a etapa C. Então, qual que é a ideia aqui dessa atividade? Pelo menos uma das etapas, e procure não focar só na última, que é a C, né? Mas vamos tentar escolher ou A, ou B, ou C. Coloquem no chat a que corresponde pelo menos uma dessas etapas no nosso fluxograma. O que seria o A no nosso fluxograma? O que seria o B no nosso fluxograma? E o que seria o C no nosso fluxograma? Osmar, será que 2 minutinhos dá? Alessandra, eu acho que 3, hein? Tá? 3 também? 3 minutinhos, pessoal? Eita, então vamos lá, gente. Ó, o professor Pessoal, Osmar, ele tá bonzinho hoje com vocês, hein? O pessoal tá interagindo aqui, né? Mas já começaram as dúvidas, tá, gente? Mas a gente vai ajudar aí na medida do possível. 3 minutinhos para vocês, acho que é legal. Então vamos lá, gente. 3 minutinhos, pelo menos uma das 3 etapas.
Estamos de volta aqui com as nossas respostas, pessoal interagindo bastante aqui no chat, trabalhando junto com a gente e compreendendo essa ideia do fluxograma. Tudo bem? Temos muitas dúvidas em relação ao fluxograma. O pessoal, viu, Alessandra, está confundindo muito, né? Está colocando A, B, C, no lugar do A está colocando o 15, tá? O Tobias, a Stephanie, o Marcos, a Jennifer, o Eduardo, colocando a resposta B, o João Vitor, o Romário, o Antônio, o Cauã, colocando a C, Maria Clara, colocando os valores numéricos, tá? O Bruno Oliveira, da PEI, Irene Branco da Silva, participando com a gente também, mandando a sua resposta. Então, Ale, o pessoal está dando uma confundidinha na coisa. Podemos melhorar isso aí para eles? Então, pelo jeito, Osmar, talvez a comanda não tenha ficado tão clara assim. Então, qual que era a ideia? Eu tenho o fluxograma, o desenho está um pouco diferente do que está na tela, né? Apareceu na tela para vocês, mas a ideia é identificar dentro da onde estaria o A, o B e o C, que daí no C eu até já coloquei aqui, ó, que é o nosso fim, correto? Aqui mais arredondadinho. Então, era exatamente determinar qual é a ação dentro de cada um desses quadros que estava faltando. Então, qual que é a ideia? Eu tenho o início. Aí, o que eu tenho que fazer, que seria o nosso A? Eu tenho que identificar e determinar o primeiro termo. Então, eu tenho que identificar, vou até colocar aqui, o primeiro termo. Aí, Osmar, quem colocou o menos 15, a gente até pode considerar, eu acho, porque ele entendeu na nossa sequência, que é menos 15, menos 10 e menos 5, que aqui deve estar o primeiro termo, não é verdade? É verdade. Então, no espaço A, ele tinha que descrever a ação que vai acontecer? Isso, que seria a primeira etapa. Primeira etapa. Achei o primeiro termo. O que seria o B? Aí agora é a ideia de entender, no nosso caso, que é uma sequência recursiva, qual é a operação que foi feita entre o menos 15 e o menos 10. Que eu fiz? Eu somei 5 ao elemento ou ao termo anterior. Ou seja, somei 5 ao menos 15. O que eu faço? Registro o meu resultado e vou lá para a minha decisão. Tenho que determinar outro elemento? No nosso caso, até que não, porque a gente já tem a sequência, correto? E a ideia era só identificar o que vai ou qual é a ação que está dentro de cada figura que não estava preenchida. Nesse caso, eu iria para o não e, por consequência, o C seria o fim. Olha na tela de vocês como é que isso daí ficou até melhor do que meu desenho, que ficou meio torto, correto? Então, no A, definimos o primeiro termo, menos 15. B, somamos 5 unidades ao termo anterior. E na C é o nosso fim. Será que melhorou, Osmar? Melhorou, com certeza, né? Então, essa descrição aí que o pessoal confundiu um pouquinho. Dá para perdoar, o pessoal colocou menos 15, eles entenderam a ideia do processo lá, mas haveria realmente a necessidade de descrever o que aconteceu mesmo, né? Ô, Alessandra, me tira uma dúvida. Isso aí tem a ver com programação de computadores? Sim, foi aquilo que eu tinha comentado, né? Na verdade, a gente utiliza muito fluxograma também para fazer alguns programas na área de programação, na área de informática, né? É muito utilizado dependendo da linguagem, na verdade, que vai ser usada. E aí, você sabe, Osmar, que do mesmo jeito que a gente pode utilizar o fluxograma para a sequência recursiva, a gente pode utilizar para a não recursiva. Então, vamos lembrar o que é a não recursiva aí na tela de vocês. A ideia da não recursiva é quando, para eu determinar um elemento da minha sequência, eu não dependo do anterior. Então, olha lá, eu tenho o 2, o 4, o 6, 8, 10 e 12. O que está acontecendo ali? Eu estou multiplicando o 2 pela posição, por exemplo, que ele ocupa. Então, se eu fizer, o 2 está na primeira posição, 2 vezes 1, 2. O 4, segunda posição, 2 vezes 2, 4.
E aí eu até vou passar para a tela seguinte para vocês entenderem o que é isso. Isso daí é um algoritmo, ou seja, para eu determinar os elementos dessa sequência não recursiva, desculpa, que está na letra A, eu vou utilizar o algoritmo 2N, lembrando que N é a posição. Então, se eu multiplicar 2 pela posição do elemento, eu consigo achar esse elemento, seja ele qual for sem necessidade anterior. Na B, qual que é o algoritmo? N ao cubo. Então, a posição elevada ao cubo dá o valor do elemento. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, que é a segunda posição, 8, que daí vocês estão acompanhando aí os elementos. 3 ao cubo, 27. E 64 ao cubo, 64 ao cubo não, 4 ao cubo, né, Alessandra? É 64. Então, a gente tem essa ideia, só para lembrar, da não recursividade da utilização do algoritmo para representar os elementos da nossa sequência. E aí vocês vão ver também como que a gente faria um fluxograma, num exemplo para vocês, de uma sequência não recursiva. Então, a gente tem a sequência 5, 10, 15 e 20. Se eu for escrever uma expressão, ou seja, o algoritmo que representa essa sequência, primeiro utilizando o fluxograma, observe, início. Vou definir a posição do termo que eu quero encontrar, porque ela é não recursiva. Vou multiplicar, qual que é a aproximação? Multiplicar por 5 o valor dessa posição. Então, se é o elemento da terceira posição, 5 vezes 3, 15. Registrei o elemento. Decisão, vou calcular outro? Sim, eu vou definir qual é a posição, multiplicar por 5, registrar e fazer novamente. Se não, já entendi o processo, terminei, fim. Ou seja, nesse caso, gente, qual é o algoritmo dessa sequência não recursiva? É o 5 vezes n, porque pela posição eu ou melhor, eu pego a posição do termo que eu quero, multiplico por 5 e eu encontro qual é o valor desse elemento. Interessante isso, não é verdade, Osmar? Bastante interessante, né? E a gente já começa, né, a entender um pouquinho de sequências numéricas através desses processos, né, desse fluxograma. Né? É bastante interessante. O algoritmo, né, ele permite que a gente, no decorrer da sequência, consiga definir sempre os próximos passos. E até passos muito, muito mais adiante. Por exemplo, eu consigo definir, por exemplo, o centésimo termo, né, através do algoritmo. Claro, ninguém vai fazer isso através de um fluxograma, né? Isso é verdade. E aí, gente, só para eu poder ajudar vocês a compreender, né? Eu não vou colocar vocês numa enrascada nesse momento, mas só para ajudá-los a compreender a ideia de um fluxograma de uma sequência não recursiva. Dá uma olhadinha na tela de vocês essa atividade. Ela está assim, ó. Dada uma sequência 7, 14, 21, escreva uma expressão para representar qualquer termo e completar o nosso fluxograma. Então, a gente tem o 7, o 14, o 21. Por que tem as reticências lá no final, Alessandra? Porque essa sequência ela pode continuar e a gente pode identificar qualquer elemento dela. Então, vamos ver, acompanhando aqui comigo, quais seriam aí no nosso fluxograma os termos A, B e C, correto? Quais seriam essas ações? Então, olhando mais uma vez para o nosso fluxograma, nós iniciamos, definimos a posição do termo que eu quero encontrar. Então, vamos supor que eu quero encontrar aqui o primeiro termo, que é o 7, correto? A posição dele é 1. Qual é a operação que eu fiz com essa posição para chegar no 7? Eu multipliquei ele por 7. Olhando lá no nosso fluxograma, para eu poder encerrar esse processo, A, multiplico por 7. B, vou registrar essa resposta que é 7. E no nosso caso, nós não temos o C. Mas qual é o nosso algoritmo? 7 vezes N, porque eu estou calculando de acordo com a nossa
composição. Gente, nós vamos ter mais uma aula ainda sobre sequências recursivas e não recursivas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, que nós estamos no final da nossa aula. Osmar, muito obrigada. Obrigado a você, Alessandra. Obrigado a todos que participaram mais dessa aula de matemática. Muito obrigado e até a próxima. Continue estudando, gente. Até a próxima aula.